Bem-vindos à Academia Singer. Hoje vou ensinar como utilizar a máquina de costura e bordado Singer SE9185. Esse vídeo será dividido em dois módulos. O primeiro será de costura e o segundo módulo de bordar. E todos os detalhes que vocês precisam saber sobre esta máquina. A máquina de costura e bordado Singer SE9185 possui 250 pontos de costura e mais várias opções de fontes de letras costuradas, sequenciamento de pontos para personalizar seus trabalhos de costura, tela sensível ao toque, touch de 7 polegadas, espelhamento de pontos e vários recursos que vou mostrar no decorrer desta videoaula. Ao lado direito da minha máquina fica a entrada para o cabo de energia e o conector para utilizar o pedal. E o botão de liga e desliga da máquina. Ao lado direito da máquina fica o volante da máquina. A máquina também possui entrada USB. Um mundo de possibilidades para confeccionar seus projetos de bordado. Este é o seletor de tensão de linha. O recomendável pelo fabricante é entre 2 e 6 para obter uma tensão de linha perfeita. Se quiser fazer uma costura com pontos mais soltos, você pode mudar a tensão chegando até 0, deixando a tensão de acordo com o trabalho que irá realizar. Ou aumentar a tensão de linha chegando até 9 para obter franzidos perfeitos. E para deixar a tensão de linha perfeita novamente, basta voltar e deixar no recomendável pelo fabricante. Para fazer a passagem de linha na máquina, verifique através aqui do volante se a agulha está na posição mais alta aqui da máquina. Utilize o passador e faça a passagem de linha. Já passei a linha aqui na máquina. Ao lado esquerdo da máquina fica o passador de linha na agulha, que é a alavanca para a passagem de linha na agulha, e mais abaixo o cortador de linha manual. Para baixar a sapatilha, pressione a alavanca para baixo. Para levantar a sapatilha, puxe a alavanca para cima. Para retirar a sapatilha da máquina, levante o calcador da máquina, pressione com as duas mãos para frente, até que ela se solte. E para encaixar novamente, segure-a com as mãos e encaixe aqui nessa ranhura e pressione-a para trás, assim, até que ela se encaixe. Essa máquina possui também o braço livre. Para remover, basta pressioná-lo até que desencaixe, facilitando o encaixe de barras, punhos, golas, roupas infantis, roupas de boneca, qualquer tipo de costura tubular aqui, ó, encaixando com mais facilidade. E para encaixar o braço, basta deslizar até que ele encaixe novamente. E aqui na parte frontal da máquina, aqui na parte do braço livre, também fica o compartimento de acessórios da máquina, para você guardar todos os acessórios que vem aqui no blister, facilitando a utilização no decorrer do uso da máquina. A máquina também possui rebaixador dos dentes, que fica na parte de trás da máquina, muito utilizado para quiltar e pregar botões. Olha como é fácil. E para deixar a máquina no módulo de costura novamente, basta pressionar a alavanca e voltar para a posição original que estava. Assim a máquina voltará a costurar normalmente. Este é o botão de Start Stop, onde eu consigo costurar sem utilizar o pedal da máquina. Pressiono, a máquina irá costurar. E para pausar a máquina, para parar, eu pressiono o mesmo botão. Este é o botão de retrocesso, para obter um arremate perfeito tanto no início quanto no final de seus trabalhos, para que não solte a costura, é só utilizar este recurso, que é o retrocesso.
Aqui eu tenho o botão de parada de agulha dentro do tecido, para que eu obtenha um trabalho perfeito, sem perder a referência do meu trabalho. É só pressionar a agulha, ela irá parar sempre para baixo. Quando eu quiser desativar a função, basta clicar novamente no painel que a agulha irá levantar. Esta é a função de corte de linha. Para obter um trabalho perfeito e com 100% de economia de linha, é só clicar na função tesourinha que a máquina irá cortar a linha de cima e de baixo simultaneamente. Este é o seletor de controle de velocidade da máquina. Mesmo na função Start Stop ou utilizando o pedal da máquina, eu consigo controlar a velocidade para mais lenta, intermediário ou mais rápida, tá? Através desse seletor aqui, ó, mais lenta e mais rápida. Este recurso auxilia numa perfeição ali ao costurar tecidos mais delicados, trabalhos como aplicação, entre outros trabalhos aí, essa função é primordial para esses recursos. Vou ensinar como fazer o enchimento da bobina. Há duas possibilidades. Aqui tem o pino na opção horizontal, que permite que eu encaixe o retroço de linha, e também no blister de acessórios vem mais um pino porta-retroço extra. Inclusive será ele que vou usar aqui na nossa videoaula. Vou encaixar ele aqui. Na sequência encaixo o disco de feltro. Agora o retroço de linha. Vou deslizando a linha, passo pelo primeiro guia-fio, pelos discos de tensão, puxo. Agora vou dobrar a ponta da linha e vou passar a linha numa abertura que tem aqui na bobina, de baixo para cima, desta forma. Passo a linha, encaixo aqui no suporte de enchimento de bobina e desloco para a direita, para enchimento. Pauso para fazer o corte de linha, corto aqui a linha e continuo o enchimento. Pauso novamente. Corto aqui a sobra de linha, desloco e retiro minha bobina. Vou tirar a placa da bobina, retiro a bobina e na sequência vou encaixar a minha bobina cheia no sentido anti-horário, desta forma, conforme o diagrama aqui no painel. Encaixo, vou deslizando aqui pelos disquinhos de tensão e corto. E recoloco aqui a chapa da bobina. Vou ensinar como fazer a passagem de linha na máquina. Levanto aqui o pino porta-retroço na posição horizontal, encaixo o disco de feltro. Na sequência, vou encaixar o retroço de linha e, por último, o suporte, que é o pino para segurar ali o retroço de linha. Venho deslizando aqui com a linha, passo pelo primeiro guia-fio, vou descendo, segundo, desço, terceiro, quarto, subo, passo pelo quinto guia-fio, desço, passo na barra da agulha que encaixo a linha e na sequência vou passar a linha na agulha. Dessa forma, passei a linha na agulha, vou puxar a linha, puxo, agora levanto a sapatilha, encaixo a linha embaixo da sapatilha e corto aqui na lateral a linha. Pronto, já fiz enchimento da bobina e a passagem de linha na máquina, a máquina está pronta para uso. Mas antes de utilizar a máquina, o ideal é configurar a máquina para o idioma em português. Eu vou ensinar para vocês agora como é fácil fazer esse processo. Vou clicar aqui, ó, nesses três traços aqui do painel, venho aqui em linguagem,
está em inglês, seleciono aqui o idioma em português e dou OK. Pronto, minha máquina já está configurada para o idioma em português e pronta para uso. E para ajustar o comprimento da costura reta, eu venho aqui nesse segundo ícone aqui, ó, que tem aqui um exemplo aqui de costura reta, né, que é uma setinha. Aqui a máquina já me dá um padrão de 2,5, que é o padrão dos pontos. Se eu quiser aumentar, ó, para mais ou menos, proporcional ao trabalho que eu irei executar, eu também consigo. E toda vez que eu faço uma alteração que não é o recomendável ali, que já vem pré-ajustado, na verdade, pela máquina, ele fica com um negrito em torno ali do ajuste do ponto. Para eu voltar, o que recomendável ali, que seria o pré-ajustado pela máquina, fica entre 2,5, ele fica preenchido em branco, tá? Preenchimento em branco. E esse botão aqui ao lado, de mais ou menos, onde tem o desenho de uma agulha, eu consigo alternar milimetricamente ali, de acordo com o ajuste do trabalho, o posicionamento da agulha. Se eu quiser aqui, ó, milimetricamente, pode ver que a agulha ela vai alternando ali, ó, de acordo com o trabalho, tá? Com o ajuste de margem de costura ali que eu necessite ali, ó. Tá? O mínimo é menos 3,5 milímetros e o máximo ficando em 3,50 milímetros, tá? Para voltar lá ao recomendável, que é o pré-ajustado, recomendável pela máquina, que é o padrão, é o 0,0. Já fiz a seleção do ponto reto aqui e vou deixar entre 2,5 milímetro, sendo que a costura reta, a máquina costura até 5 milímetros, tá? Eu vou costurar entre 2,5 milímetro para que vocês visualizem aí os ajustes, né, da máquina de costura reta, para vocês conhecerem um pouco do ponto da máquina. Corto a linha e aqui está o ponto reto. Agora eu vou alterar o comprimento da costura para o máximo, que é até 5 milímetros, e vou costurar novamente. Olha a diferença, ó. Aqui o primeiro ponto eu fiz entre 2,5 e aqui com 5 milímetros. Essa é a diferença de ajuste aí, tem várias variações aí, chegando até 5, ou pode diminuir também. Para eu alterar na questão de largura, vamos escolher aqui os 3 pontinhos ou até mesmo o zigue-zague aqui, ó. Aqui tá 6 milímetros, o máximo da máquina é 7 milímetros. E posso diminuir também aqui a largura, ó. Isso para qualquer ponto que tenha largura, tá? Principalmente os pontos decorativos também. E eu alterno exatamente aqui. E eu vou fazer essas amostras de costura para vocês visualizarem no tecido a diferença da largura. Olha como fica perfeito. Agora eu vou alterar aqui o ajuste com variações para vocês visualizarem. Pronto. Aqui eu tenho duas variações de pontos da máquina, que é no mesmo ponto, o zigue-zague. E agora eu vou fazer a terceira variação para vocês visualizarem aí na prática como fica o mesmo ponto.
Pronto, aqui eu tenho 3 variações aí com o mesmo ponto zigue-zague como exemplo. E serve aí vários outros pontos que dá para explorar aí da máquina, utilizando esses mesmos ajustes. Outra informação bem legal que tem aqui no painel é que tem os grupos, que são os atalhos aqui acima, ó. Primeiro grupo, segundo, terceiro, com opções de casa de botão e também a função de pregar botão. E aqui as fontes de letra e mais a memória, o que estiver salvo na memória. Vem aqui, se eu quiser seguir ali alternando aqui os pontos, ó, um a um, eu consigo de acordo com o grupo. Quero ponto decorativo, ó. Aqui eu vou alternando e para selecionar basta clicar aqui, ó, que você automaticamente seleciona o ponto desejado, ó. Aqui eu selecionei o ponto de número 74 do segundo grupo ali, ó. E assim sucessivamente para os demais pontos, tá? Se eu quiser a opção aqui de casa de botão também, eu faço o mesmo processo. Só selecionar aqui uma das casas de botão, ó. E automaticamente ela já vai aparecer aqui no painel. Aqui eu vou selecionar aqui a casa de botão de número 6 do terceiro grupo ali, ó. Agora eu vou fazer a casa de botão. Já fiz a seleção, como vocês viram ali. Agora eu preciso deste acessório que acompanha no blister de acessórios, ó. E do botão. Para eu fazer a casa de botão proporcional, eu encaixo aqui na parte de cima e fecho até encaixar aqui meu botão, ó, dessa forma. Venho aqui na máquina, retiro a sapatilha, pressionando para frente. E vou encaixar essa parte aqui da sapatilha, ó, aqui nessa mesma ranhura aqui, que é essa abertura. E aqui vai determinar o tamanho da minha casa de botão, que eu já vou mostrar para vocês esses detalhes de encaixe. Vou encaixar aqui esta parte, ó, desta forma aqui, ó. E vou pressionar para trás da máquina, até que encaixe. Dessa forma. Puxo aqui essa parte e vou encaixar na abertura que eu mostrei pra vocês, ó. Que é pra delimitar o tamanho da minha casa de botão, ó. Vai ficar presa aqui nessa parte. Encaixo aqui o tecido. Abaixo aqui a sapatilha e venho costurando. Pronto, a máquina irá iniciar e finalizar a casa de botão automaticamente. Levanto aqui minha sapatilha. E aqui está a minha casa de botão. Olha que perfeita. E na sequência eu vou ensinar como abrir a casa de botão. Junto com os acessórios, você irá receber este abridor de casa de botão e desmanchador de costura. Ó, ele vem assim. Desencaixo, deixo dessa forma. Pego aqui a casa de botão com o auxílio de um alfinete, ó. Eu vou posicionar aqui para eu não abrir ele inteiro, né? E encaixo aqui, ó, e venho rasgando para abrir a casa de botão. Pronto, dessa forma que eu já tenho minha casa de botão pronta, ó. Viu como é fácil? Um outro recurso bem legal dessa máquina é o espelhamento de ponto. Mas primeiro eu tenho que selecionar um ponto que tenha lado. Ó, venho aqui, ó. Vou pegar um ponto aqui que tem lado. Como, por exemplo, este aqui, ó. Que é o caseado de aplicação. Se eu quiser fazer o espelhamento, ó. Tá vendo que ele muda a posição? Consigo fazer o espelhamento. Eu vou fazer aqui no tecido para vocês visualizarem. Já fiz a escolha do ponto, que é o caseado de aplicação, que é o ponto do primeiro grupo, o ponto de número 39.
E vou mostrar o espelhamento para vocês desse ponto sem eu mudar a posição do tecido. Agora eu vou espelhar. Olha o espelhamento. Tá vendo que ele mudou de posição sem eu mudar o tecido de lugar, sem eu mexer no tecido? E há várias possibilidades para vários projetos de artesanato aí, com inúmeros ajustes também de tamanho e largura do ponto. Outro espelhamento que a máquina tem é o espelhamento de ponta a ponta. Já fizemos o de lado a lado e tem o de ponta a ponta. Eu vou selecionar um ponto que tenha, por exemplo, esse aqui, ó. Ele tem um lado para cima e eu posso alterar ele para baixo também, ó. Tá vendo, ó? Agora eu vou espelhar. E olha que charme que fica, ó. Fica perfeito o ponto. Aqui o espelhamento lado a lado na parte de cima e o de ponta a ponta na parte de baixo. Viu como ficou perfeito? Dá para criar vários tipos de trabalhos personalizados, diferenciações de pontos, aí deixar o ponto diferenciado, customizado, para vários trabalhos específicos, aí ampliando o seu leque de possibilidades aí de trabalhos. Lembrando que a máquina tem vários pontos também para brincar bastante com esses recursos da máquina. Um outro detalhe que é bem bacana ressaltar é que toda a máquina eletrônica já vem com os pontos pré-ajustados. Caso eu queira diminuir ou aumentar proporcional ao meu trabalho, também consigo. E isso você vai conseguir visualizar aqui, ó, através desse desenho aqui, como exemplo, que é o zigue-zague, e aqui 7 milímetros, que é o máximo que a máquina costura, né? O limite máximo. Aí eu consigo diminuir aqui, ó. E você consegue visualizar através do desenho, ó. Olha como ele vai afinando ali, ó. Até 2,5. Isso no tecido e de acordo com o trabalho também faz uma diferença bem grande. Olha que bacana. Isso serve para todos os pontos cheios. Aqui eu vou costurar o crescente com o ajuste que vem ali da máquina. Depois eu vou fazer as alterações para vocês visualizarem a diferença e as possibilidades aí no mesmo ponto. E aqui eu tenho o ajuste da máquina, olha que perfeito o ponto. Dá para fazer vários ajustes aí com vários outros pontos também. Eu vou afunilar esse mesmo ponto para vocês visualizarem na prática como fica o ponto. Corto a linha e aqui está, ó. Olha que perfeito que fica, viu como dá para ter várias variações aí de largura dentro dos padrões aí que a máquina disponibiliza. Tem várias opções, tanto com esses pontos, que são os pontos fechados, quanto outros pontos da máquina também, que dá para brincar bastante aí com essas alterações e variações de ajustes. Vou mostrar um recurso desta máquina muito interessante e muito útil também, para diversos tipos de trabalho, que é criar sequência de pontos individuais. Ideal para customizações, personalizar seus trabalhos, trazendo mais exclusividade para seus projetos. Através deste ícone aqui, eu clico e vou selecionar o segundo grupo dos pontos e vou escolher um ponto de número 108. Entra individualmente os pontos. Vou escolher aqui também o 109 e o 110. Olha a sequência que eu criei. Fica perfeito o trabalho.
E dá para fazer projetos incríveis com os pontos aí da máquina. Vou incluir aqui o ponto de número 106. E se eu quiser salvar a sequência, basta clicar no mesmo ícone abaixo, clico novamente e vai aparecer na tela. Seu desenho foi salvo. Clico em OK e pronto. E para achar o trabalho salvo na memória da máquina, clico no quinto ícone, que é o da memória, e vai aparecer todos os trabalhos que foram salvos na máquina. E caso eu queira excluir, basta selecionar, clico no segundo ícone abaixo, irá aparecer na tela. Deseja excluir arquivo? Sim ou não? Clico em sim e pronto. Arquivo excluído. Viu como foi fácil e muito útil esse recurso? Agora eu vou costurar a sequência que eu mostrei para vocês visualizarem aqui no tecido. A máquina automaticamente já para e já corta a linha. Ficando exatamente assim, ó. Olha que charme que é a sequência, ó. Agora eu vou mostrar as fontes de letra da máquina. Venho aqui no T4. Aqui tem 4 opções de fonte de letra. Vou selecionar a primeira. E para eu ir alternando para ver toda a parte de alfabeto, seja letras maiúsculas ou minúscula ou parte numérica, acento, é só seguindo as setas, ó, dessa forma. Clico novamente aqui no T4, venho para a segunda opção de fonte, vou selecionando aqui, ó, uma a uma, tá? Parte numérica, acento, espaço, minúsculo, maiúsculo. Clico novamente, vou para a terceira. Caso você queira visualizar como fica cada uma dessas fontes, o ideal é que você costure cada uma delas para você ter noção de como que fica, né, cada uma delas no tecido. Aqui é a última opção, ó, que é a quarta opção. Volto aqui e vou fazer essa primeira opção aqui, ó, vou escrever Singer, só que eu vou escrever tudo em maiúsculo, tá? Venho aqui, clico no S, ou venho para a aba aqui para eu achar o S, ó, tá aqui o S, volto, I, N, G, E e o R. Dou OK. Aqui eu já selecionei o nome Singer, né? Como vocês viram aí que eu já escrevi. E agora eu só vou costurar. Levanto aqui a sapatilha. Olha que charme que fica. E tem outras possibilidades aqui de fontes de letra também para explorar aí em diversos trabalhos e customizações aí de peças. E na sequência, se eu quiser salvar na memória da máquina, eu vou simplesmente clicar aqui, ó, neste ícone abaixo aqui. Seleciono, seu desenho foi salvo, dou OK. Para eu achar o desenho salvo ou qualquer outro arquivo, venho aqui na função 5, aqui está meu trabalho. Se eu quiser excluir, seleciono, clico aqui no segundo ícone, pressiono e vai aparecer. Deseja excluir esse arquivo? Sim ou não? Sim. Já excluí? OK. E caso eu esteja escrevendo e quiser corrigir ou apagar, é só clicar no terceiro ícone, onde tem um lixinho, e vou deletando um a um. Aqui a máquina está ativa para as fontes de letra. Para eu voltar no módulo de costura para sair desse menu das fontes de letra, basta eu clicar aqui acima, ó, nesse desenho do disquete, que automaticamente a máquina volta aqui para a costura reta, tá? Que é para o módulo de costura normal da máquina. Vou mostrar o ícone de configurações da máquina SE9185. Clico aqui nessa engrenagem. Primeira opção aqui, ativar protetor de tela. Aqui está a opção nunca. Caso eu queira em 5 minutos, ou em 10, ou em 30 minutos, é só selecionar a opção desejada e clicar em OK. Voltando aqui, clico aqui e vou deixar em nunca. Mas vou deixar aí na tela para vocês
qual a imagem que aparece ali quando a máquina faz essa seleção aqui que você trava a tela. E na sequência tem aqui a opção de áudio. Se eu quero a máquina, se eu ativo essa função e dou OK, qualquer botão que eu clique aqui na máquina, ela irá emitir esse sinal sonoro. Caso eu queira desativar, é só clicar aqui novamente. Qual a importância desse recurso? Para qualquer tipo de finalidade, vamos sinalizar aqui novamente. Suponhamos que eu vá costurar com a máquina e a sapatilha esteja levantada. Além da mensagem aparecer no painel da máquina, que a máquina está com a sapatilha erguida, vou fazer aqui como exemplo para vocês visualizarem. Ó, além do barulho que ela fez, ela está mostrando que é para eu abaixar a sapatilha. Caso eu queira tirar esse sinal sonoro, é só desativar. Também muito usado no recurso no módulo de bordado, já que essa máquina é de costura e bordado. Detectar quebra de linha. Para que serve esse recurso? Esse recurso, na verdade, só deve ser usado no módulo de bordar. No módulo de costura, tem que deixar sempre desativado, senão a máquina sempre vai pausar e não irá dar continuidade às costuras por conta desse recurso estar ativo. Ela costura um pouquinho, pausa e fica mostrando que houve ruptura de linha, tá? Que é a quebra de linha. Então, se for utilizar a máquina no módulo de costura, deixa sempre desativado. No módulo de bordar, sempre ativo. Posição da agulha. Aqui, além de ter no painel da máquina opção de trabalhar com a agulha para baixo ou para cima, eu também consigo essa mesma opção aqui, tá? Para cima ou para baixo, fazer a programação no painel da máquina também. Cortador de linha automático. Também tem a opção do manual, desativado ou automático. É sempre importante trabalhar com automático, seja no módulo de costura ou de bordado, que você vai ter perfeição nos seus trabalhos aí, sempre ok com a limpeza da linha, né? Sempre cortando ali, utilizando o necessário da linha. Então, é bem bacana esse recurso. Se eu clicar mais uma vez aqui na tela de configurações, vai abrir essa nova aba aqui, ó. O primeiro ícone tá falando sobre seleção de bastidor, que isso é no módulo de bordar, você vai fazer a seleção aí do bastidor de acordo com o trabalho que você for realizar. Aqui tá limpar cache de download. Se tiver algum download que você baixou ali na função de Wi-Fi, usando o programa MySoulNet, você tem a opção de salvar no pendrive ou deletar através da atualização, clicando em OK. Restaurar para configurações padrão de fábrica. Assim que eu clico aqui, qualquer edição que eu tenha feito ali de bordado, qualquer tipo de arquivo que esteja na máquina, ele será deletado automaticamente. Inclusive o idioma da máquina, ele vai voltar para o inglês, tá? Eu vou fazer o teste aqui para mostrar para vocês. Clico em OK. Até o barulho da máquina, que é o sinal sonoro aqui, ó, ele volta a ficar ativo, tá? Ó. Eu vou clicar aqui para remover, dou OK. A máquina não vai emitir mais nenhum som, venho aqui no idioma, ó, já que a máquina voltou para o inglês, deixo para o português e dou OK. Pronto. Se foram só essas as configurações que eu fiz, eu já consegui restaurar. Se tem algum tipo de arquivo ou bordado que eu tenha deixado na memória da máquina, ele automaticamente deleta, tá? Então, essa é a importância de se atentar a esses detalhes. Por isso que é bom salvar no pendrive, caso você for fazer esse tipo de atualização na máquina. Volto aqui no ícone de configurações, clico novamente aqui. E aí o último aqui é apelido da máquina. Eu consigo dar nome, tá, gente, na máquina. Se eu quiser que a máquina chame Singer SE 9185, eu posso colocar isso. Também posso pôr o meu nome, caso queira. Do contrário, eu posso escrever Singer SE 9185, que é o que eu vou escrever agora. Venho aqui, escrevo SINGER espaço SE. Venho aqui para a aba dos números 9185, dou OK e OK. Para eu voltar aqui no ícone de configurações, entro novamente e aqui vai estar salvo o nome que eu deixei, que é Singer SE 9185, até que eu faça a alteração novamente.
E pronto, minha máquina já está no módulo de costura novamente. A máquina também possui os pontos flexíveis para costurar tecidos com elasticidade, tá? Como malha, roupas de academia, entre outros tecidos com elasticidade. Aqui, na primeira parte, que é o primeiro grupo aqui da máquina, eu tenho alguns atalhos de posicionamento de agulha, mas a costura é a mesma, tá? Aqui, ó, é essa costura aqui, ó. Vou clicar aqui, que é o ponto número 4. E se eu quiser fazer algum tipo de ajuste de comprimento da costura, eu venho aqui, ó. Eu vou deixar em 4,5, porque o ponto não fica grande, ele fica um tamanho perfeito ali para executar alguns tipos de costura. E vou usar como exemplo aqui para vocês visualizarem a diferença dessa costura. Retiro aqui o tecido, ó. E aqui está o ponto flexível. Ele acompanha a flexibilidade do tecido, ó, quando eu estico. Agora, eu vou costurar com o ponto reto comum, para vocês visualizarem a diferença na prática. Aqui está o ponto flexível e aqui a costura normal. Eu vou esticar o tecido, ó. E olha o que aconteceu, a costura se rompeu, ó, de baixo, porque não acompanha a flexibilidade. Já o ponto flexível fica intacto, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Que olha como ficou tudo solto a costura, ó. Tá vendo a diferença? Então, esta é a função do ponto flexível. Muito utilizado em vários tipos de tecido aí com elasticidade. Este é o seletor de tensão de linha. O recomendável pelo fabricante é entre 2 e 6. Caso seja necessário alguma tensão de linha específica de acordo com algum trabalho específico, você pode diminuir a tensão chegando até 0, que seria 0 de tensão. Corto a linha. Aparentemente ok, né, ó? Tanto desse lado quanto deste lado, mas olha aqui como está meu ponto, ó, bem de pertinho. A tensão de linha está toda solta, ó. Ó como vocês podem observar. Tá bem solta, ó. Tanto que eu consigo desmanchar com maior facilidade, ó, a minha costura. Olha, agora eu vou mudar a tensão deixando entre 2 e 6, que é a tensão recomendável pelo fabricante, e vou mostrar para vocês. Olha a diferença da costura. Ó, eu não consigo desmanchar e ela fica perfeita, ó, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Ó, o ajuste do ponto que perfeito, ó, eu não consigo puxar aqui o fio, não se solta, fica firme a costura, ó. E agora vou aumentar a tensão de linha chegando até 9, que é o máximo de tensão, para vocês visualizarem como fica o ponto. Olha como fica o ponto, todo franzido, ó. Tanto desse lado quanto do avesso, ó. Olha como franze. Então, no caso de franzidos, né, com tecido e a sapatilha, o acessório adequado, de acordo com o trabalho, você obtém um franzido perfeito. No caso de uma costura comum, o recomendável pelo fabricante, que é entre 2 e 6, a tensão de linha, de acordo com o trabalho e o tecido, tá? Vocês vão testando aí, para que fique perfeito. Vou ensinar como fazer a limpeza da caixa de bobina da máquina. Primeiro, vou remover com a ajuda deste acessório que acompanha no blister de acessórios. Vou afrouxar os parafusos, os dois,
primeiro este parafuso e na sequência o próximo parafuso, com auxílio dessa ferramenta que é muito útil. Venho afrouxando. Pronto, aqui eu já afrouxei os 2 parafusos, vou retirar cada um deles, colocar ao lado. Na sequência eu vou remover a chapa da bobina, retiro a bobina também. Vou remover o braço livre da máquina para auxiliar no desencaixe ali da parte da chapa da agulha. Venho agora, pressiono com as 2 mãos essa parte de trás e a da frente e puxo para frente até que ela se desloque, cada parte dela, tirando-a por inteiro, dessa forma. E com o auxílio desta ferramenta que acompanha no blister de acessórios, que é uma escovinha, eu vou limpando cada parte da caixa de bobina. Desloco a caixa de bobina com atenção para reencaixá-la novamente na mesma posição. Vou limpando, ó, removi toda a sujeira. Agora eu vou encaixar a caixa de bobina novamente na posição correta. Recoloco a chapa da agulha, encaixo a primeira parte, vou encaixando cada lateral dela nas pontas ali até que ela se encaixe por completo, dessa forma. Na sequência, vou colocar a bobina, seguindo o diagrama aqui da máquina, a chapa da bobina, encaixo novamente, assim, e na sequência os parafusos. Vou encaixando primeiro um e na sequência o outro. Pronto. Vou pressionando cada um deles ali. Já prendi os 2 parafusos. Agora recoloco o braço livre da máquina, encaixo e pronto. Minha máquina já está limpa e pronta para uso. E essa foi a videoaula da máquina Singer SE 9185, que é a máquina de costura e bordado da Singer. Neste primeiro vídeo, aprendemos toda a parte de costura. Haverá o segundo vídeo, que é o segundo módulo, que é para a parte de bordado. Espero que vocês aproveitem todos os conteúdos e informações passadas nesta videoaula.